Mãos e Mendes está de volta conversando com o presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Osvino Toallier. Vamos repetir a frase, não? Vamos. Vamos a ela. No telão. O desafio educacional nos confronta com a dimensão tecnológica. É preciso dar-se conta de que precisamos formar alunos planetários, já que vivemos num mundo sem fronteiras. É isso? Fale mais sobre isso. A frase é autoexplicativa, né? Sim, ela é. Não precisa. A questão é que, com a tecnologia de que nós dispomos hoje, em que o tablet aqui é apenas uma expressão simbólica, na verdade, hoje o aluno ele vive essa dimensão permanentemente. Isso está presente na sala de aula através daquilo que o aluno já traz, o seu telefone, do seu iPhone, do seu computador, laptop, enfim, tablet. E esta realidade mudou a cara do mundo. Nós hoje temos que olhar que eu não tenho mais um aluno da minha sala de aula, mas eu tenho um aluno que tem conexões com o mundo. E para este mundo hoje, que é também o futuro dele, que daqui a pouco ele está em contato, ou pode estudar ou trabalhar na Índia, na China, nos Estados Unidos, seja onde for, eu tenho que prepará-lo para esta dimensão. Isso implica hoje numa outra visão de currículo. Não tem mais aquelas disciplinas ditas segmentadas, que uma não dialoga com a outra, a escola fez seu papel, não cumpriu. A escola hoje tem que pensar numa condição de fazer do seu aluno um aluno com um trânsito planetário. Ou seja, em intercâmbios, seja por onde for, em outros estados, outros países, próximos, europeus, americanos, asiáticos. Esta questão hoje, isso não significa pela toda a classe, mas os alunos que tenham possibilidade e interesse para que a escola amplie a sua sala de aula. Na verdade, a sala de aula hoje é o mundo, não só pela tecnologia, mas pela questão hoje planetária que nós vivemos. O Sinep reconheceu em 2011 uma inovação, uma ideia de um colégio aqui de Porto Alegre, do colégio do Farroupilha. Não, Farroupilha é onde minhas filhas estudam, é no Israelita, onde eu já estudei também há mais tempo. E que teve uma ideia, construir uma pequena cidade dentro da escola, administrada pelos alunos. E lá eles colocam em prática os ensinamentos da sala de aula, com aqueles vieses todos de cidadania, de participação. Então a nossa equipe esteve lá, a gente vai mostrar essa iniciativa agora. Depois eu queria que o senhor falasse sobre inovação e educação. Perfeito. Conceitos intimamente relacionados. Vamos à reportagem. Irquitaná. Esse é o nome da cidade laboratório sediada dentro do Colégio Israelita de Porto Alegre. O projeto nasceu em 2010 com o objetivo de unir tradição e inovação. O novo desafio educacional integra temas como empreendedorismo, sustentabilidade e cidadania. Um novo projeto de ensino que desafia tanto os professores como os alunos. O trabalho aqui na Irquitaná é complementar ao trabalho que é feito em sala de aula. No trabalho de sala de aula, eles vêm aqui e buscam soluções para esses desafios, para outros problemas que eles vão se deparando ao longo do trabalho. Hoje em dia, a gente não pode pensar numa aprendizagem focada nos livros didáticos dentro da sala de aula, no espaço fechado. Aqui eles se deparam com desafios, com problemas que eles têm que arrumar soluções. Eles são protagonistas do conhecimento, da aprendizagem, da própria aprendizagem. A cidade tem jornal, moeda própria, banco e até Câmara de Vereadores. E sabe quem administra tudo isso? Os próprios alunos. Mas criar uma cidade dentro do colégio foi um desafio inovador para o corpo docente, que recebe qualificação diferenciada para atuar no projeto. Nós tínhamos muitos projetos inovadores na escola, muitas iniciativas e metas bastante desafiadoras. E nós precisávamos organizar um grupo de pessoas capazes de implantar tudo isso na prática. Foi daí que surgiu a ideia de estruturarmos todos os investimentos em formação docente numa universidade corporativa. Então, o propósito é fazer uma formação que potencialize a ação pedagógica desta instituição, né? Mas os benefícios já começam a aparecer. De que forma? Num ensino que se direciona mais para uma ideia de customizado, com mais flexibilidade, com apoio às inteligências múltiplas dos alunos. Isso se revela na prática através de oficinas que a gente oferece na nossa cidade laboratório e uma intervenção pedagógica diferente daquelas práticas tradicionais. A pequena cidade Irquitaná se tornou um grande projeto de ensino do Colégio Israelita e até recebeu o primeiro prêmio Inovação em Educação do Sinep do Rio Grande do Sul.
O Laboratório da Vida Real é um lugar para novos desafios, onde é possível errar, refazer e acertar. Então, Show! esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu posso falar porque eu conheço bem a Mônica e ela... A gente não tira as coisas do ar. A Mônica esteve em Israel e junto com um grupo vislumbrou de repente numa cidade e aí deu clique. Isso é o que eu posso fazer na escola. E aí, juntamente com a equipe que ela designa e identifica como comunidade de aprendizagem, conceberam a IRC-TANA. Ora, e deu esse formato com toda a estrutura da cidade, mas quem o opera não é o professor que diz agora como tem que fazer. É a criança que faz, que vivencia bem na realidade, na prática. E isso dá uma condição de aprendizagem. Imagine com que legado essas crianças vão depois para a vida, né? E a escola é isso. A escola é espaço de vida, não é uma redoma para a qual a gente é condenado durante um certo tempo da vida. Infelizmente, a gente tem que passar por ali. A escola tem que ser festa. E onde a gente possa celebrar, ter direito a errar, aprender e acertar, enfim. A vida é isso. Cada um de nós diariamente acontece isso na vida da gente. Então, a inovação, ela existe e o Colégio Israelita o consumou através dessa metáfora, através dessa expressão simbólica. E ela é hoje uma referência no Brasil. A Mônica já falou isso no Congresso no Rio de Janeiro e assim por diante. Ora, então, outras escolas, outros colégios estão aí dentro da sua realidade, juntamente, dê uma vez condição para os seus professores, criem uma inovação, eles vão enlouquecer. E nós vamos nos surpreender, mas não dá para esperar que a coisa venha de cima para baixo, que uma equipe de mentes ilustradas criem, desenvolvem e digam para os professores o que tem que fazer. A coisa tem que nascer de baixo e, de preferência, com a participação de alunos e pais. O senhor representa as escolas particulares. Sim. E eu quero lhe fazer uma pergunta envolvendo o ensino público. Certo. A relação que existe entre qualidade de ensino nesses dois entes complementares, mas, infelizmente, hoje separados por um degrau aparentemente cada vez maior. Como é que a gente reduz esse degrau, não puxando o privado para baixo, evidente, mas subindo o público? Túlio, deixa eu lhe dizer que eu lecionei em escola pública, de 68 a 71 em Santa Cruz do Sul, no Colégio Ernesto Alves de Oliveira, além do Mauá, onde eu atuava também. A condição de qualidade ela era muito semelhante, porque os professores eram, de certa forma, os mesmos. E nós passamos a ter uma realidade em que, infelizmente, eu tenho que ter um cuidado ético para não desfazer. Eu acho que a gente tem professores muito guerreiros, professores muito dedicados, tentando fazer o possível, mas a realidade, ela efetivamente é muito diferente. Eu transito tanto em escola particular como pública, eu tenho, assim, uma observação, um feeling bem claro, onde escolas públicas são principalmente municipais, são excelentes. E aí não precisa ir longe, o Vale dos Sinos, aí tem exemplos muitos, mas também eu transitei por escolas estaduais deprimentes. Ora, onde a gente não tem um mínimo de cuidado com o aspecto físico, com a aparência, vidraça quebrada, mesinha quebrada, as coisas assim dentro, e aí eu não posso acreditar em qualidade. Quer dizer, eu acho que tem que dizer para a escola, olha, nós vamos lhe dar um recurso X, gere o recurso que você puder, agora façam vocês, não adianta, não tem que esperar depender dessas grandes diretrizes, porque nós vamos fazer a revolução, a escola vai fazer, mas dê liberdade e condição e apoio para ela fazer, e busque o apoio que você quiser. Junto à comunidade, tem escola estadual com todas as salas por aí, e não precisa ir longe, com todas as salas climatizadas. Por quê? Porque tem um diretor empreendedor, tem uma comunidade que apoia, porque esta é a nossa escola. Ela tem que ser da comunidade, não de um ente, de certa forma, distante, que é o grande Estado. Eu não quero ser autorreferente aqui, o programa é para lhe ouvir, não é para me ouvir, mas se eu estava falando, me lembrei de algo que eu não me lembrava há talvez 35, 40 anos. No Anne Frank, onde eu estudei, uma escola estadual, houve uma vez um problema, faxineiros, não sei qual foi, e não havia faxineiros na escola. Então, certo. O que a escola fez? Organizou
um mutirão voluntário de alunos e de pais. Que depois, eu me lembro, depois do expediente, de ficar limpando a sala de aula. E aquilo foi uma diversão. Certo. A gente ficava com a turma ali, com pano, com vassoura, nós limpávamos a sala de aula. Não caiu um pedaço de ninguém. Claro. Eu me lembro muito bem... Não que o aluno, desculpe, eu não quero dizer que ninguém tem obrigação, que é a obrigação do Estado, não é isso. Não. Mas é que dá para a gente fazer também. Mas querendo, se vai muito longe. E como se diz que, às vezes, o ser humano cansado ainda vai muito longe, a mesma coisa dentro dessa realidade. Eu me lembro que lá em Santa Cruz do Sul, no Colégio Ernesto Alves de Oliveira, ele se transferiu de um local para o outro e aí faltou sala de aula. E o pessoal fez um mutirão em conjunto, buscou material, doações e, para início de março, a escola estava lá pronta. Quer dizer, a comunidade, eu acho que tem uma coisa errada no público. Não é o Estado que dá a escola para a comunidade. A escola tem que ser da comunidade, dizer, vocês vão ajudar, mas ela vai ser de vocês. E aí ela tem que ser aberta, ela tem que ter uma... Tem comunidades mais carentes, mas entramos com trabalho, né? Perfeito. Vamos lá ajudar, limpar, dar uma caiada na parede, enfim. Então, a qualidade, ela tem que ser uma busca nossa. Eu, como diretor da escola, nós como professores, nós vamos nos empenhar, nós podemos não ter uma situação, seja ela de que natureza for, adequada, e isso vale também para a escola pública, mas nós vamos fazer o melhor que em conjunto nós podemos fazer. E com a ajuda da comunidade de pais, nós seremos muito melhores do que apenas nós, professores e direção. Vou lhe deixar uma pergunta para depois do intervalo, uma pergunta antiga, batida, mas ela é necessária. Relação entre remuneração, salário de professor e qualidade de ensino. Já voltamos.